Olá! No programa de hoje vamos falar sobre novas tecnologias que ajudam em tratamentos de fobias, traumas, depressão e também incentivam as pessoas a fazerem atividades físicas. Você já ouviu falar em realidade aumentada, virtual e interativa? A realidade aumentada está mais presente no nosso dia a dia do que imaginamos e é isso que vamos ver na reportagem de Roberta Naira. Pokémon GO é a nova febre do momento, e ao contrário dos outros jogos, ele não é feito para jogar em casa. O Pokémon GO une dois recursos, o geoposicionamento, através do Google Maps, e a realidade aumentada. Tudo para conseguir correr atrás e capturar os famosos monstrinhos. É bacana que a gente acaba encontrando as pessoas que gostam também, né? Que até eu acho que por causa do aplicativo agora são mais pessoas. Mas é bem divertido, sim. Peguei um Dragonite, eu peguei lá na porta do Dom Pedro. Você não sabe como que eu fiquei feliz. Quem não sabe que Pokémon GO é um dos jogos mais populares em todo o mundo, já são mais de 100 milhões de downloads e é através da realidade aumentada que é possível caçar mais de 150 monstrinhos espalhados por todos os lugares. A realidade aumentada é uma tecnologia que permite que o mundo virtual seja misturado ao real, possibilitando uma interação maior e abrindo uma nova dimensão na maneira como nós executamos algumas tarefas. Ela adiciona gráficos, sons, sensações táteis e cheiro ao mundo natural. Ela foi idealizada, não com todos os conceitos que a gente usa hoje, mas ela foi experimentada inicialmente no final da década de 70 por artistas digitais, que eles criaram instalações interativas unindo elementos físicos e digitais. Não tem como ficar parado jogando Pokémon GO. Ele obriga você a caminhar para caçar os monstrinhos e para chocar os ovos. A caminhada vai de 2 a 10 km para cada ovo chocado. Antigamente ele só ficava praticamente em casa jogando no videogame. Agora sai para as praças, conhece lugares que não conhecia e agora está conhecendo. Começou a sair mais de casa, começou a andar muito mais, porque agora tem as Pokéstops, né? Então vai de um lugar para o outro. Então ele está fazendo muito mais atividade física com o Pokémon. Isso meio que substituiu antes o aplicativo, né? Que mostrava o quanto a gente andava, fazia ali, postar no Facebook e tal. Agora a gente anda para chocar ovo de Pokémon, acontece. A tendência é que a realidade aumentada se aproxime cada vez mais. Para o mercado publicitário, a experiência da realidade aumentada se mostra igualmente promissora e promete revolucionar as novas ações de marketing digital. Diferente da publicidade convencional, as publicidades mais atuais buscam uma aproximação mais intensa entre público e marcas. Então, nesse sentido, quando a realidade pode ser mais do que ela é normalmente, ou seja, quando ela é aumentada, ampliada, virtual, todas essas possibilidades, uma estratégia de sair do convencional, da mídia papel, mídia tela, para algo que vai além, que proporciona uma experiência mesmo ao público. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual. O Pokémon surgiu em meados dos anos 90 como videogame e rapidamente virou jogo de tabuleiro, carta colecionável e séries de televisão. Isso sem falar nos filmes, mangás e brinquedos. Hoje, em pleno ano de 2016, você pode se tornar o mestre Pokémon, usando apenas o seu celular. O Pokémon GO não é o primeiro jogo que usa realidade aumentada. O Zombies Run, por exemplo, coloca você para correr dos zumbis virtuais. O Argument mapeia o ambiente para inserir modelos 3D e praticamente qualquer coisa que o usuário quiser. O Ingress usa locais reais para criar batalhas cibernéticas. O Geocaching coloca jogadores atrás de recompensas espalhadas pelos mapas e suas cidades, igual a um caça ao tesouro. Vamos pegar algo um pouco mais próximo da nossa realidade. Você já ouviu falar do aplicativo Snapchat? Ele não é nada menos que um aplicativo de mensagens com base em imagens. E nele você pode mandar fotos, gravar vídeos e agora temos os novos filtros. Os novos filtros não são nada menos que a realidade aumentada. Filtros no Snapchat
que trabalham com realidade aumentada também, com um grau de sofisticação, de acabamento, de qualidade gráfica muito maior do que o Pokémon. Eu entro na faculdade, às vezes eu estou entediado, eu tiro uma foto, mando para os meus amigos, às vezes eu vejo alguma coisa na rua, acho legal, eu quero compartilhar com alguém, eu tiro uma foto também e mando. Não é de hoje que a realidade aumentada faz parte da nossa vida. Vamos para as telonas? Quem nunca ouviu falar do Homem de Ferro? No filme, Tony Stark, um bilionário e mestre em engenharia, constrói uma armadura super poderosa e se torna um super-herói, tecnologicamente avançado, o Homem de Ferro. Essa mega produção só é possível através da realidade aumentada. Minority Report, Matrix, Avatar e Exterminador do Futuro também utilizam essa tecnologia. E o filme mais antigo é de 1984. Faz tempo, hein? Só que a gente nunca se deu conta. Uma frase que é ficção científica, né? As pessoas assistem ou leem ficção científica achando que ela prevê o futuro. Na verdade, eu acho que não. Tem uma teoria aí que diz que a ficção científica, na verdade, ela constrói o futuro, né? A partir do momento em que esses filmes imaginam um futuro, não é que eles estão prevendo o que vai acontecer. Na verdade, como eles imaginam o futuro daquele jeito, o mundo acaba mudando para aquilo, né? A gente acaba tomando como exemplo esses filmes e essa realidade criada nos filmes e acaba copiando, né? Como vimos na reportagem, a realidade aumentada está presente em quase todos os lados e serve tanto para o lazer como para facilitar a vida dos usuários. E quem vai conversar com a gente é o psiquiatra formado em medicina pela Unicamp e com residência em psiquiatria e ênfase em estudos psicoterápicos, a Taliba de Carvalho Júnior. Muito obrigada pela presença. Quais interferências que o uso da realidade aumentada pode trazer para o sistema psicológico? Então, a realidade aumentada, ela engana as percepções da pessoa de uma certa forma. Então, emocionalmente, a pessoa pode reagir como se ela estivesse vivenciando uma situação real, comum. O jogo de realidade aumentada combina o uso de celular e lugares reais. Você tem que andar pela cidade com o celular para capturar pokémons e obter os acessórios. Os usuários só podem ver o pokémon caso esteja olhando para a tela do celular. Sendo assim, a pessoa perde a noção do que está acontecendo em sua volta. Acidentes fatais ligados ao aplicativo já ocorreram em outras partes do mundo. Não é mesmo, Bia? Pois é, Jade. Nos Estados Unidos, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estimam que em 2013, 424 mil pessoas foram feridas em acidentes de carro, que envolviam um motorista distraído, o que inclui o uso de celular, e 18% das ocorrências foram resultantes de distrações cometidas ao volante. O Pokémon GO, logo após o lançamento, se tornou uma febre com mais de 100 milhões de downloads só no Brasil. Como vimos, apesar do sucesso, muitos usuários foram afetados por jogar esse aplicativo, sendo vítimas de roubos ou até acidentes mais graves. Taliba, diante disso, quais problemas o uso da realidade aumentada no dia a dia, nesse caso um jogo aderido por pessoas de várias idades, pode causar além dos problemas já vistos? Então, desde que o uso seja feito com ponderação, ele não causa problemas. Agora, se for feito de uma maneira exagerada, aí sim, pode atrapalhar bastante a pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que deixa de se relacionar com as pessoas reais para se relacionar virtualmente, ela pode ter um comprometimento, né, dos relacionamentos afetivos do dia a dia. Já a realidade virtual tem como objetivo recriar ao máximo a sensação de realidade para o indivíduo, fazendo com que ele adote essa interação como uma de suas realidades temporais. E é por isso que essa tecnologia é usada para tratamento de doenças psicológicas, como vamos ver na reportagem da Jéssica Oliveira. Colocar os óculos 3D e ter a sensação de que as coisas estão bem perto a ponto de parecer realidade já é algo comum no dia a dia de muitas pessoas. Tanto no cinema quanto nos vídeos da internet, a tecnologia 3D oferece ao usuário a possibilidade de se sentir parte deste mundo virtual. Foi muito engraçado que eu levei alguns sustos no filme mesmo, assim, as coisas vindo e parecia que estava muito perto, assim. Acho que a primeira experiência que você tem vendo o filme 3D é sempre a melhor de todas, porque depois você se acostuma um pouco e aí não é tão emocionante como a primeira vez, né? Pois é, assistir algo só tendo a sensação de profundidade já não nos impressiona mais. Agora, com os vídeos 360, é permitido ao usuário escolher em que ângulo deseja ver. Com apenas um clique e puxando a tela, todos nós temos a oportunidade de ver o que está acontecendo ao redor.
seja em um trailer daquela série favorita ou daquele clipe musical que gostamos. Para fazer esses vídeos que a gente acabou de ver, olha só, a tecnologia cabe aqui, na palma da nossa mão. Se trata de um equipamento em formato de uma bola, no qual as duas câmeras são acopladas. Depois disso, as duas imagens são juntadas e então se forma a imagem 360. Aqui no Brasil, a cantora Ivete Sangalo lançou o clipe da música O Farol e se tornou o vídeo em 360 mais visto do mundo, com mais de 16 milhões de acessos. Já imaginou fugir dos caminhantes brancos? E por que não ir para a Lua? Pois é, com a realidade virtual, tudo isso é possível, pois através de uma tecnologia de interface criada a partir de um sistema computacional, qualquer um pode ser enganado. A realidade virtual é quando existe um mundo completo, claro, com seus limites, totalmente digital, e a pessoa ela fica totalmente imersa nessa realidade. Então ela se desliga da realidade física que ela está acostumada e ela fica interagindo somente nessa realidade alternativa digital. Uma das portas de entradas para essa realidade são os óculos Rift. Neles são geradas duas imagens diferentes e o efeito está na interpretação do cérebro de que essas imagens são uma realidade só. Isso tudo sendo acompanhado pelo movimento da cabeça do usuário. Você coloca o aparelho dentro do óculos, baixa um aplicativo especial para isso, né? E aí nesse aplicativo você tem várias experiências 360 graus, jogos, filmes. Mesmo sendo uma tecnologia muito nova, a procura pelos óculos é grande. O que pode afastar os consumidores é o fato do acessório ser compatível com poucos aparelhos. Mas tudo isso ainda é algo que está no processo de popularização, como afirma o professor de jogos digitais Daniel Araújo. Já tiveram várias fases assim, de tentativa de popularização da realidade virtual. Isso nunca aconteceu de uma forma muito grande. Hoje em dia, talvez ela é mais popular por causa dos celulares, que são populares, e aí a gente conecta um dispositivo que vai fazer com que o celular crie a realidade virtual. Mas a realidade virtual tem alguns problemas que ainda não foram resolvidos. A reação de cada pessoa pode variar. Que é, por exemplo, o mal-estar que ela causa na nossa biologia, no nosso sensorial. Então, se você ficar muito tempo utilizando a realidade virtual, você vai sentir náuseas, tonturas, porque o corpo está acostumado, por exemplo, a você se movimentar enquanto anda. A realidade virtual começa a deixar de se restringir somente ao lazer, estando presente também no tratamento de combate a fobias. A fobia é o medo exagerado de coisas externas, sendo elas reais ou imaginárias. Segundo a psicóloga Elaine Martegan, as pessoas que sofrem a fobia evitam situações que podem provocar esse medo. Cerca de 10% da população mundial sofre de fobias. Elas aparecem desde a infância, né? Pode, da mais tenra infância, aparecer, mas em qualquer idade, comum até os 35 anos. Uma das formas de tratamento é enfrentar esse medo irracional, seja através da psicoterapia ou da realidade virtual, em que há uma reprodução daquela situação de risco imaginário. Então a realidade virtual vai reproduzir uma situação de voo, começando por um voo tranquilo, né? Aí o paciente percebe que voar não vai lhe provocar morte ou algum dano físico. Depois, em uma situação de tempestade, por exemplo, em uma situação em que o avião possa estar chacoalhando muito, e aí fazendo todo o trabalho terapêutico. Embora a realidade virtual possa ajudar a aliviar o estresse mental, é necessário ter cuidado para não deixar que o desgaste físico fique de fora do tratamento. Ficando somente no aspecto do tratamento psicológico, vai ficar faltando um processo mais completo, que é o fisiológico, que é a pessoa poder distensionar todos os músculos que são tensionados e prejudicados e os órgãos durante uma crise fóbica. Vendo a evolução da tecnologia, que vem sendo utilizada não somente para o divertimento, mas também para ajudar as pessoas, temos a sensação de que o futuro não está tão longe. Muito pelo contrário, ele está bem perto. Um estudo sugere que o jogo de realidade virtual pode ajudar no tratamento da depressão,
Com a ajuda da tecnologia, pacientes foram capazes de simular situações especialmente elaboradas pelos psicólogos para melhorar a autoimagem dos pacientes. O trabalho foi conduzido por pesquisadores da Universidade College London, que já havia testado a técnica em indivíduos saudáveis. Desta vez, eles contaram com 15 pacientes diagnosticados com depressão, 10 homens e 5 mulheres com idades entre 23 e 61 anos. Do total, 10 estavam tomando antidepressivos e os outros faziam somente terapia ou aguardavam atendimento psicológico. Após um mês de tratamento, os pacientes relataram resultados positivos. 9 deles afirmaram que seus sintomas depressivos e de autocrítica tinham diminuído. E, para 4 desses pacientes, a redução foi bastante significativa. A realidade virtual é usada para tratamento de fobias, como foi citado na reportagem anterior. O senhor acredita que esse tratamento é realmente eficaz? Sim, o uso da tecnologia da realidade virtual é bastante interessante e eficaz. Só que a gente tem que lembrar que é uma ferramenta inserida num contexto psicoterápico, por exemplo. Então é uma ferramenta, não é a essência do tratamento. Então ele não pode substituir outros tipos de tratamento, é um tratamento adicional. No tratamento, por exemplo, psicoterápico, ele é uma ferramenta do tratamento, ele não é a essência do tratamento. A realidade interativa é realizada em tempo real, com o uso de técnicas e de equipamentos computacionais ou aplicativos que ajudem na ampliação do sentimento de presença do usuário, como vamos ver na reportagem da Sara Florencio. A cada dia que passa, o uso da tecnologia se torna mais fácil e influencia ainda mais no cotidiano das pessoas. Assim como o Pokémon GO, que usa realidade aumentada, outros aplicativos trazem jogos que prometem benefícios à saúde na chamada realidade interativa. É o caso do Wii, que estimula a prática de exercício físico. O Wii, ele proporciona que é bom que você não precisa estar pagando uma academia, por exemplo, você não precisa sair da sua casa para estar praticando o exercício. Como o jogo, ele proporciona o exercício na sua casa. Então, pra gente que não gosta de sair de casa, esse jogo é perfeito. O professor de Educação Física Reinaldo Pinheiro alerta e diz que, apesar de interessante, a relação entre o meio tecnológico e o indivíduo pode causar danos à saúde caso não seja acompanhada por um profissional. Tecnologicamente falando, em relação à atividade física, hoje você se permite fazer essas atividades de uma maneira moderada, de uma maneira responsável, principalmente na tua própria residência. O professor ainda comenta os riscos e benefícios proporcionados pela aproximação da tecnologia ao dia a dia das pessoas. Tem gente que abre mão dos recursos de um médico, de um profissional habilitado para poder te acompanhar, sem se preocupar com situações básicas, como por exemplo, situação corporal, postura, coluna. Você tem que tentar medir e frear até onde vai o teu conhecimento para desenvolvê-las e até que ponto você vai precisar do apoio de um profissional de uma área específica para poder fazer isso. Não é novidade para ninguém que a tecnologia está extremamente presente no nosso cotidiano, mas o que você talvez não saiba é que o Núcleo de Fisioterapia do Hospital das Clínicas da Unicamp se utiliza do famoso console de games, o Nintendo Wii, na recuperação de seus pacientes. A Wii Terapia utiliza jogos interativos também na fisioterapia, para corrigir postura e equilíbrio, aumentar a capacidade de locomoção, a amplitude dos membros superiores e inferiores, além de motivar o paciente. Na nossa terapia, principalmente na terapia pediátrica, mas na terapia com o adulto também, de maneira geral. O aspecto motivacional é muito importante. Então, para que o paciente se motive a fazer as atividades, tenha vontade de realizar os exercícios, a realidade virtual, ela traz um grande benefício, porque ela sempre vai ser um incentivador, um desafiador para o paciente. A realidade interativa é uma tecnologia que tem como objetivo recriar ao máximo a sensação de realidade para um indivíduo, levando essa interação como uma das realidades temporais. A facilidade e a rapidez com que se aprendem os comandos dos jogos são alguns dos atrativos dos games que possuem essa tecnologia. Esse tipo de sistema, ele facilita a experiência. Então eu posso jogar tênis na minha sala, por exemplo, posso jogar boliche na minha sala, e como são atividades lúdicas, isso atrai o interesse das pessoas, porque o homem naturalmente tem esse interesse em jogar, em enfrentar desafios e tentar atingir objetivos. Apesar dos resultados satisfatórios, nem todos os pacientes podem fazer uso dessa Wii Terapia, que utiliza a Balance Board, uma balança que mostra o equilíbrio do jogador e o peso dele, nivelando e criando um perfil virtual de acordo com as características de cada usuário.
pacientes que não têm uma boa compreensão, uma boa condição cognitiva, a gente não consegue utilizar, então precisa ser pacientes que compreendam os jogos, para que isso realmente tenha alguma aplicabilidade. É um tipo de terapia que ela é complementar, então ela não substitui as outras práticas de reabilitação que o paciente precisa ser submetido. A tecnologia está aí, em casa na hora de jogar videogame, na rua, nos hospitais auxiliando na recuperação dos pacientes. Estamos todos conectados. A prática de atividade física hoje em dia tem diversos recursos, que antes não estavam disponíveis como jogos e aplicativos citados na matéria. Doutor, quais os problemas que essa tecnologia da realidade interativa podem causar? Os problemas estão relacionados ao mau uso. Se está ligado, por exemplo, a uma atividade física, que a pessoa faça a atividade física usando essa tecnologia com a supervisão de um professor de educação física, após avaliação médica. As questões são quando se usa uma boa coisa de uma forma errada. E o senhor acredita que o uso dessas tecnologias, a realidade aumentada, a realidade virtual e a realidade interativa, vão se expandir no futuro, ao longo do tempo? Não dá para saber, mas a princípio se for bem usada, vai aumentar bastante, né? Vai se usar bastante de uma maneira ética, interessante, construtiva, mas mais trabalhos científicos têm que ser feitos para a gente comprovar isso. Doutora Thaliba, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu me despeço por aqui. Bia? Doutor, muito obrigada mais uma vez. E no programa de hoje vimos como funciona uma realidade aumentada, virtual e interativa, além de saber os benefícios e também consequências que elas podem trazer para os usuários. O Diálogo de hoje fica por aqui, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.